Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite para estarmos aqui debatendo o que realmente tem sido construído, né, e implementado na criação de valor em múltiplos países do mundo. Esse foi o convite que me fizeram. Eu espero que a gente possa compartilhar um pouco, né, do que tem sido feito, que complementa a fala anterior, que já vinha trazendo um dos grandes países pioneiros nessa história, que é a Holanda, e que tem ensinado ao mundo inteiro, né, em como realmente multiplicar iniciativas de valor em saúde que resultam, né, em melhoria de saúde populacional. Então, eu sou Ana Paula Edick, sou brasileira, né, peço desculpas pelo sotaque, mas a minha atuação profissional e como pesquisadora e também na academia como professora tem sido bem voltada à economia, estratégia e gestão em saúde, com um enfoque grande, né, em value-based healthcare. E não tem, né, nenhum conflito de interesse para estar aqui hoje fazendo essa aula também. Bom, esse assunto começa com um problema, né, que é conhecido de muitos que estão aqui, que trabalham com gestão em saúde, que vemos, né, que a gente tem gasto cada vez mais em saúde nos vários países do mundo e não necessariamente temos convertido, né, o dinheiro em melhores resultados. O exemplo que a gente sempre destaca quando mostra esse slide é o próprio Estados Unidos, né, que tem o maior gasto per capita, em torno de quase 20% do PIB, né, à saúde americana, e não é um exemplo, né, de bons indicadores de saúde populacional. Mas olhando para ele, né, que a gente começa então a repensar o que pode ser feito, e assim que surgiu também o conceito de valores. Esmiuçando um pouco mais, para sair só da questão da medição do PIB, esse outro estudo também cruza, né, indicadores de saúde, que não só demográficos, mas outros indicadores que também envolvem a eficiência hospitalar do sistema e o gasto, né, per capita também dos países, e a gente pode ver, né, que, de novo, os Estados Unidos não aparece, né, como, apesar de investir mais, ter mais recurso financeiro, como um exemplo de bons indicadores. E a gente tem, né, os países europeus, né, distribuídos ali, concentrados, numa escala aqui bastante homogênea, né. Essa é a problemática que nos faz repensar, e aqui no fórum tem se falado bastante sobre a medição e a importância da medição para que a gente possa também entender variabilidade, né? Eu vou começar a falar do assunto de repensar o conceito de valor em saúde, falando um pouco sobre esse estudo que a gente fez, pegando todos os dados disponíveis no Medicare, de internações por AVC nos Estados Unidos no ano de 2021 e 2022. Foram, né, mais de 227 mil casos de AVC, e o gráfico, as cores dos gráficos do mapa americano mostram a variabilidade do custo médio por internação na perspectiva do CMS. Então, a gente tem estados dos Estados Unidos que estão pagando, em média, $10 mil por uma internação AVC, tratado por aspirina, sem nenhuma terapia, né, mais contemporânea do tratamento do AVC, e estados que, para o mesmo paciente, esse valor pago pelo CMS bate $50 mil. Né? Então, esse é o tamanho da variabilidade com dados reais, Medicare, né, sendo analisados de uma forma muito simples aqui, média de pagamento por internação de case mix comparável, né? Os Estados Unidos nos permite ter acesso a esse tipo de dado, né, e a partir disso aqui se começar, né, a discutir qual é, né, o motivo por trás dessa variabilidade. Alguns fatores, né, contribuem, até macroeconômicos de cada região, mas tanto assim, né, não faria sentido, né, e não justifica tamanha variabilidade. Quando a gente pensa, né, em valor, é disso um pouco que a gente está querendo, né, chegar lá no final do dia. Então, esse diagrama, né, constrói uma visão aqui um pouco holística do conceito de valor, que vai além da medição de desfechos e custos, mas que no final provoca, né, que nós, quanto pessoas que atuamos no setor da saúde, seja em organizações privadas, públicas, hospitais, operadoras, né, sistema como um todo, startups, independente do nosso foco de atuação, o que mais queremos, né, e no próprio estudo do AVC, é que a gente consiga, né, realmente melhorar a saúde populacional, né, que a gente, lá no final, a gente tenha um impacto social com uma responsabilidade, né, e uma segurança financeira. E onde é que isso começa? Né? Começa, sim, com a liderança estratégica, seja a nível ministerial, né, seja a nível organizacional, que apoia isso, entende a importância disso, desenvolve uma capacidade de medição bastante assertiva, né, e séria de custos e desfechos, e a partir desse tipo de medição, que aqui eu mostrei só o exemplo americano do AVC com dados financeiros,
Mas é esse tipo de medida que nos dá robustez, né, nos dá argumento para se discutir o porquê que isso está sendo assim, né, como é que pode ser diferente, onde é que estão os estados com melhores resultados, os centros com os melhores resultados que podem servir, né, como benchmarks para que a gente, no final, realmente tenha, né, acordos financeiros, né, de pagamento que considerem, né, aqueles melhores resultados, que bonifiquem, que valorizem, que estimulem, que a gente gere, né, uma população cada vez mais saudável. E eu gostei muito da apresentação anterior, que trouxe, né, uma relação de eficiência do sistema de saúde, quando a gente tem que tratar menos pessoas, né? Isso significa que a gente está tendo uma população mais saudável, e que bom, né, o que a gente deveria estar almejando, né, como um dos grandes desejos de quem trabalha pelo sistema de saúde, né? Então, tendo esse conceito e essa visão um pouco mais ampla, colocando, né, em algumas palavras, essa é a definição também que a própria ISPOR tem trabalhado, e numa união assim, da ISPOR, da Avaliação de Tecnologia em Saúde, com Valor em Saúde, para o conceito, né, de valor, né? Então, a gente, no final, né, realmente quer melhorar, né, a saúde populacional, a equidade, garantindo, né, uma responsabilidade, um compromisso, né, com a limitação financeira que vai ser vigente sempre em qualquer país, né, ela pode ser maior ou menor, mas ela é o que nos faz também, né, pensar em economia da saúde e ter sempre o compromisso de tomar decisões baseadas nos melhores dados possíveis e que resultem, né, na entrega de serviços de saúde eficiente à população. Mas, né, então, nessa busca de direcionar, né, os sistemas para valor, né, o que né, realmente tem ajudado a melhorar os sistemas de saúde, né? E melhorar com essa visão, né, não só de medição e parar na medição, e eu faço muito essa crítica, né, não adianta a gente realmente criar capacidade tecnológica, medir, desfechos, custos, desfechos na perspectiva do paciente e nada fazer com isso, né? Então, a proposta aqui, e o que eu vou trazer para vocês, são exemplos do que está sendo feito no Brasil, nos Estados Unidos, Portugal, vou falar dos Emirados Árabes também, de bons exemplos onde, né, realmente tem se mudado a história, né, tem se mudado formas de gerir e de entregar serviços de saúde para algumas linhas de cuidado. Comentei antes do AVC, mas aqui foi, né, um exercício feito no Brasil, junto e pegando o lado da liderança. Esse projeto só foi factível porque a Rede Brasil AVC apoiou o projeto desde o início, e a gente trabalhou com grandes centros de referência do AVC do país, e construiu, né, na ocasião, trabalhamos também com uma empresa portuguesa, acho que a Aine está por aqui, mas a Prológica, que fez a parte tecnológica do projeto, e a gente desenvolveu, na verdade, né, uma capacidade analítica digital, né, de gerir desfechos e custos individualmente por paciente, que tivesse uma aptidão tanto para os médicos neurologistas quanto para os gestores financeiros de usarem a mesma plataforma. Isso foi, a história toda, né, envolveu muito os neurologistas nessa construção e permitiu que se identificassem benchmarks intra-hospitalares, né, externamente entre os hospitais, entre terapias, né, as comparações ajustadas a risco, a desfecho, e a partir desse projeto também se começou a rediscutir a remuneração do AVC no Brasil, que felizmente ano passado teve algumas mudanças de portaria, né, e se passou a ter uma remuneração diferenciada em alguns estados do país, em função do uso das tecnologias mais avançadas e o alcance dos desfechos esperados. Então, foram pequenos passos que já mexeram, né, em instâncias, inclusive políticas, dentro do Sistema Único de Saúde do Brasil. Na radioterapia, também um projeto brasileiro, né, a gente trabalhou muito com o conceito de valor. Lá no estado do Rio Grande do Sul, a gente trabalhou com centros de referência para a radioterapia da próstata, com a intenção de entender a variabilidade, né, entre esses centros, que concentram todo o atendimento de radioterapia do Estado. Estamos falando de um Estado de 11 milhões de pessoas, né, em termos populacionais equivalentes a Portugal. Fizemos um projeto aqui bem de envolvimento de todos os médicos, a equipe multi, pacientes, entrevistamos muitos pacientes nesses 3 centros, e no final, né, a gente teve, né, algumas sugestões estratégicas que envolveram também instâncias, né, de gestores municipais, sociedades de pacientes e a comunidade assim, de avaliação de tecnologias em saúde. Alguns números assim assustam, né, o segundo quadrinho é um deles, né, infelizmente o tempo médio, né, entre o paciente ser diagnosticado e iniciar a radioterapia
foi medido foi de 350 dias, né, e isso na próstata ainda, né, não causa efeitos tão maiores, mas se a gente estivesse falando de outras neoplasias, né, pode estar resultando nem na capacidade do paciente realmente responder ao tratamento. Então, é uma informação triste que também nos estimula a realmente fazer acontecer a sugestão de estratégias que foram colocadas e foram de alguma forma priorizadas, né, cruzando a factibilidade de implementação delas, o impacto na experiência do paciente, e essas estratégias, né, tinham uma origem de procedimento, de sistema ou de comunicação, né. Já foi aqui também falado algumas vezes sobre a importância da comunicação, e assim a gente distribuiu elas nesse diagrama, desde coisas que são bastante complexas, né, como, por exemplo, unificar todos os sistemas de dados entre municípios, estado e hospitais, que no Brasil não são unificados, né? Então isso é algo que teria um impacto muito grande, né? Causaria, assim, realmente aceleraria o processo de entrada do paciente no centro de referência, mas exige uma complexidade de investimento e de integração de hoje, partes que não se conversam tão bem, né, na nossa realidade brasileira. Isso é algo, né, complexo. Por outro lado, né, coisas que a gente mediu, escutou dos pacientes e que mexe conosco, né? A maioria dos pacientes entrevistados aqui declaravam, né, e traziam assim, o quanto eles se sentiam incomodados, né, um pouco assustados, ansiosos, por não saberem em qual sessão de radioterapia estavam, quantas faltavam e o que fariam quando acabasse as sessões de radioterapia, né? Isso é uma informação de comunicação ao paciente que ele poderia ter no aplicativo do hospital, no quiosque, quando ele chega, né, para fazer a sessão de radioterapia, que é simples, né? Não exige muito investimento, exige muito mais um processo de comunicação estabelecido. Também, né, a gente falou na outra sessão bastante sobre como estruturar esses programas baseados em valor que envolvem múltiplos stakeholders, né? E o final da última plenária aqui falou sobre isso, né? Quem deve assumir a liderança da construção de programas, né, de valor em saúde, e foi, né, fantástico ver o fechamento da fala com uma liderança compartilhada, e é como a gente tem feito esse tipo de projeto no Brasil, né? Eu vou falar um pouco aqui desse projeto de prevenção cardiovascular, é um projeto que está sendo feito, né, pela Novartis do Brasil, nós quanto pesquisadores e consultoria, e que envolve as principais contas, né, de prestação e de operação, as fontes pagadoras privadas do Brasil. As grandes carteiras nacionais que têm somadas aí mais de 50 milhões de vidas girando, né, abaixo delas. Esse projeto, então, a gente tem trabalhado desde a construção conceitual do que seria uma linha de cuidado de prevenção cardiovascular para o paciente de alto risco, aquele paciente que já teve um AVC, que já teve um infarto, que já fez cirurgia cardíaca, e eu não quero que ele tenha o segundo. Eu quero mudar essa história, né, que ele não tenha o segundo evento, o terceiro e venha a óbito em 3, 4 anos. Hoje é um paciente que muitas vezes está, né, sujeito ao cardiologista, né, ele tem consultas periódicas com o cardiologista ou com neuros, no caso da AVC, mas ele não está, né, exposto e nem tem acesso a um serviço integrado de cuidado que pense em toda uma reeducação desse paciente, de alguma forma proporciona acesso a tecnologias que tenham maior controle, né, de colesterol ou de outras doenças relacionadas a fatores de risco para esse paciente. E nesse processo bastante de cocriação, então, a gente tem criado, né, como é que seria uma rotina ideal de cuidado para esse paciente ao longo de 1 ano, 2 anos, até que ele estabilize, né, os indicadores aqui mais propensos, né, ao risco do desenvolvimento do segundo evento, para que isso seja implementado junto aos prestadores. Então, hoje está nessa fase de implementação, né, estão sendo ofertados à sociedade, isso aqui é a saúde suplementar do Brasil, né, o serviço e iniciados os modelos, né, de acordo também de pagamento entre as partes, para que isso aqui tenha uma sustentabilidade econômica também. Né, da onde vem essa sustentabilidade? Justamente na não ocorrência do evento, né? Toda a internação, eu mostrei do AVC antes ali, o custo médio de uma internação no AVC, médio geral, se eu não estratificar por terapia, a gente fácil chega aí a aproximadamente 35, 40 mil reais, ou 8 mil euros, mais ou menos, nessa faixa aqui seria uma internação.
Em volume, né, em escala, isso aqui tem um efeito, né, um impacto multimilionário com bastante velocidade na população brasileira, né? Então, são projetos feitos, né, a várias partes, que voltam também para que a gente tenha dados, né, esses dados sejam coletados e nos permitam avaliar o quanto eles estão gerando de impacto. Vou falar um pouco sobre isso, fazendo uma virada aqui. O uso de dados de vida real. Na América Latina, a gente construiu todo esse quase é um e-book, se alguém quiser baixar, tem uma série, né, de exemplos, de iniciativas, muito mais dos governos até, dos vários países da América Latina, que estão, né, sendo feitas para que seja factível ser usado dados de vida real das populações para direcionar ações mais assertivas, né, ações mais estratégicas e que realmente, né, retratem a realidade do indivíduo, né, que é portador de alguma doença, né, e que esses dados possam ser usados para decisões mais eficientes no sistema de saúde. O livro está em português, foi uma das coisas também que era a nossa encomenda, de começar a traduzir, né, e trazer à sociedade em geral esses conceitos que são mais disruptivos, são mais novos, na língua portuguesa, né? E aqui estamos falando todos nesse mesmo ambiente. Ainda é, né, um conteúdo que está muito mais girando disponível na língua inglesa, e isso muitas vezes é um desafio, né? Então, a gente tem trabalhado no Brasil também um pouco com essa perspectiva de que precisamos, né, tornar fácil o acesso a esse conteúdo, a essa ciência, porque no final do dia, né, são as pessoas que estão trabalhando nas empresas de saúde de onde estamos que vão fazer isso acontecer, né? A gente pode trazer todas as melhores práticas, mas elas que estão na linha de frente. Migrando para os Estados Unidos, apesar de não ter, né, os melhores indicadores, eu comecei a fala falando sobre isso, tem sido um país que tem se impulsionado muito, né, a disseminação de projetos e iniciativas de valor em saúde. Nos últimos anos, o Medicare assumiu um pioneirismo assim, de realmente disseminar modelos de pagamento baseados em valor. Eu trouxe aqui alguns insights, mas essa revisão sistemática concentra assim, todos os modelos das organizações privadas do mercado americano. São mais de 26 projetos que ele trouxe, a revisão é de 2020, se não me engano. Então, tem aí alguns anos aí, já de atraso. E a grande maioria deles ou teve um resultado positivo ou não piorou, ficou no 0 a 0. Não tem nenhum estudo, nenhum projeto que deu errado, né, entre esses apresentados na revisão sistemática. No CMS, né, e aí bem governo, então, né, Medicare, esse artigo foi publicado no final do ano passado, e que conta um pouco a história dos 10 anos dos pagamentos, né, de pacotes, os bundles payments ajustados a valor no CMS. E foram mais de 50 programas, né, nos últimos 10 anos. E é muito bacana porque eles contam o que deu certo e o que não deu também, né? Entre o que mais, né, funcionou bem, a ortopedia, com vários modelos de sucesso, atenção primária, modelos da oncologia, né, são os que, dentro do CMS, têm funcionado com melhores resultados. Em termos de impacto econômico, né, esse é um relatório da McKinsey do final do ano passado também, que já estima assim, que no mercado americano, 1/4, né, do dinheiro que gira no sistema de saúde esteja rodando, né, em modelos de contrato com alguma medida de valor, né? Então, por mais que às vezes a gente escute que das pessoas assim que não está acontecendo, na verdade tem muita coisa, né, sendo feita e acontecendo, e isso já muda a história, né, de grandes empresas em alguns países mais do que outros, né? Também no modelo americano, que a gente tem trabalhado bastante, principalmente em facilitar acesso de tecnologias de outros países do mundo a serem, né, utilizadas no mercado americano, seja mercado privado, seja abaixo do próprio CMS. Né? Então, como é que eu coloco a minha tecnologia aqui, que talvez tenha sido desenvolvida em Portugal, né, para ser comercializada abaixo do FDA, com autorização do FDA nos Estados Unidos? Isso passa por a geração, né, desse tipo de dossiê, que cada vez mais tem considerado dados de vida real, né, estimativas que têm impacto não só na custo-efetividade da tecnologia, né, que seria a nossa medida mais tradicional da economia da saúde, mas também cada vez mais em domínios de valor, e isso tem sido não só aceito, mas pedido pelo FDA, né? Então, eu botei aqui um exemplo que a gente trabalhou recentemente com a Pfizer, da introdução de um teste para diagnóstico de Covid e influenza. Então, ele faz as duas coisas home-based, então, feito em casa, né?
Esse dossiê, então, foi realmente, se avaliou toda a questão assim, do paciente não precisar farmácia, né, do ponto de esse paciente mais facilmente detectar ambas as doenças, ele não sair de casa e não contagiar outras pessoas, e o impacto econômico que isso causa na economia, né, local, para justificar sugestões, né, de cenários de precificação do teste no mercado americano. Né. Então, são modelos assim, de projetos que consideram, né, muito o conceito de valor e estão sendo feitos dessa forma, né, nas aprovações de novas tecnologias que circulam já no mercado dos Estados Unidos. A Dell também, talvez alguns de vocês conheçam, mas em Austin é uma universidade, uma escola de medicina que incorpora muitos conceitos de valor. O próprio curso foi montado pela professora Elizabeth Teisberg, então, que começou a disseminar o conceito junto ao professor Porter. E eles, né, começam agora, a Dell é uma escola recente, mas eles têm começado a disseminar, né, os casos deles, assim, as unidades integradas de cuidado, muitas voltadas à ortopedia. Então, os ortopedistas da Dell, muitos foram formados também na Harvard com o conceito de valor em saúde. E eles têm investido muito em tecnologia. Né? Então, quem tiver a oportunidade de visitar a Dell, é um lugar muito legal. E ele já tem, inclusive, né, trabalhado com as tecnologias de localização em tempo real para otimizar fluxos dos pacientes intra-hospitalar e reduzir tempo de internação. Hoje tem uma tendência muito grande de cirurgia de artroplastia de joelho, ombro, serem quase que sempre que possível outpatient. Então, o paciente não dorme no hospital. E eles têm usado esse tipo de tecnologia, né, para conseguir manter os bons resultados usando, né, esse tipo de iniciativa. Falando de Portugal, Também a gente tem visto um movimento muito grande, né, de disseminação de projetos de valor em saúde. Esse é um deles, junto do projeto do programa PRR, que a gente tem trabalhado junto à Prológica, no desenvolvimento de toda a capacidade tecnológica de medição padronizada da linha de cuidado da cirurgia bariátrica. E imaginamos que em breve, né, a gente possa então ter um sistema que nos permita, né, avaliar a cirurgia bariátrica no país de forma padronizada, né, de forma que envolva indicadores de custos, de desfechos reportados pelos pacientes, indicadores clínicos. Tem várias empresas que participam dessa iniciativa e está, né, acontecendo aqui próximo a todos vocês. Nos Emirados Árabes, muita coisa sendo feita também. Na Arábia Saudita, são países que às vezes a gente tem menos acesso, mas eles têm muita capacidade de investimento, né, também muita capacidade de envolvimento populacional, até por aspectos culturais. Brevemente vou falar, né, desse aqui. Então, esse é um projeto em Sharjah. Sharjah é o terceiro povoado em termos de volume populacional dos Emirados. E eles conseguem hoje rastrear, né, praticamente 100% das mulheres com mais de 40, não 50 anos, para o câncer de mama. Né? Então, são coisas que estão acontecendo, né, no mundo. Para ter uma ideia populacional, Sharjah tem acho que 1.800.000 pessoas. E eles conseguem, né, realmente fazendo um projeto que envolve a todos. Né? Eles exploram uma questão cultural para conseguir esse tipo de impacto. Como é que temos feito, né, esse tipo de projeto? Né, como é que a gente trabalha, né, na orientação e construção desses projetos que envolvem várias partes? A gente segue, né, um pouco esse framework que a gente chama de líder, né, que também está publicado na Stroke, mas que envolve sempre a liderança. Né? A primeira pergunta que a gente faz quando começa qualquer projeto, eu falei de várias linhas de cuidado, é quem é a liderança clínica, ou qual sociedade médica a gente vai chamar para trabalhar junto conosco, para que todo, né, o lado clínico seja bem assegurado na iniciativa que vai ser feita. Lideranças institucionais precisam, né, sentar na mesa desde o início. A gente não consegue fazer um projeto de valor em saúde sem envolver a decisão estratégica interorganizacional. Se essa pessoa não está conosco, né, o projeto não vai acontecer. Então, é daí que se parte. Se estabelece, então, acordos, né, que sejam eficientes, que sejam ganha-ganha para todas as partes, senão não se sustenta a longo prazo. Né, viram projetos pontuais e não realmente mudanças, né, nas empresas. A medição, né, de dados e a capacidade de medição de dados acurados. A avaliação, né, sistêmica do impacto, eu acho que isso tem sido bastante falado, né, que a gente possa contar a história de como é que começou, o que gerou de impacto, por que foi bom, por que não foi. Escrever como os próprios americanos ali, que já têm essa capacidade de dizer o que funcionou e o que não funcionou, que linhas eles estão seguindo daqui para frente, e que isso seja usado, né, para mitigar o risco entre as partes envolvidas em qualquer
projeto que envolve, né, muitas partes desde o início. Um pouco, né, disso que eu queria trazer para vocês. Desculpa, passei um pouquinho, começou um pouco atrasado, eu passei um pouco do tempo, mas qual eu acho que a grande mensagem também, voltando ao convite, né, do tema da sessão, de repensar, né, como é que o conceito de valor tem sido multiplicado, é que algo precisa ser feito. Essa manchete ali foi uma das manchetes do Economist no ano passado, trazendo os tristes, né, indicadores do sistema inglês, que sempre foi, inspirou por completo o sistema de saúde brasileiro. É um sistema, né, que a gente sempre aprende, que a gente tem vários fatores positivos, né, para trazer para as nossas realidades, mas que, infelizmente, está passando por uma crise pesada, né? Então, assim como roda numa forma completamente antagônica ao modelo americano, né, nenhum deles é perfeito, nenhum deles sozinho, né, realmente tem sido o melhor exemplo do sistema de saúde, mas eles têm fatores, né, positivos que a gente tem buscado, né, trazer para as nossas realidades, e uma coisa é comum, né, a medição continuada, precisa, centrada no indivíduo, com cada vez mais uso, né, da capacidade tecnológica, é o que nos dá também, né, sustentação, argumentação e evidência, né, para a gente construir uma história diferente. Tá? Então, muito obrigada. Vou passar a palavra para os colegas aqui.